2024 promete ser um ano com chuvas abaixo da média. Já tem cidades na macro-região deixando moradores sem água nas torneiras. Pensando nisso, o Jornal da Clube reuniu um time de especialistas para debater o assunto, que deve se agravar ainda mais. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto está o professor doutor em climatologia Gustavo Zen Figueiredo Neves. Em São Carlos, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Galizia Tundizi. Em Araraquara, o engenheiro ambiental João Luiz Vilas Boas. E em Franca, o gerente distrital da Sabesp, Alex Veronês. Professor Gustavo, a gente já sabe que janeiro e fevereiro tiveram um acumulado de chuvas menor do que a referência histórica. Isso, inclusive, já era previsto por muitas autoridades ambientais. Para fazer boa gestão, a gente precisa de boas informações. Então, para começar esse bate-papo, dá uma dimensão para a gente. 2024 vai ser um ano de escassez de chuvas e de águas? Olá, Felipe. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Sim, a gente pode ter um prognóstico aí para o ano de 2024, principalmente para a nossa primavera e a extensão do inverno, que historicamente há essa incidência de estiagem aqui para a nossa região. Eu quero apontar 3 elementos principais aqui dentro desse início, que pode agregar essa informação, esse conhecimento, tendo em vista o planejamento. O primeiro é que desse período chuvoso, historicamente, nós temos outubro a março, o período de seco de abril a setembro. Então, para a nossa macro-região aqui de São Carlos, Araraquara, Barretos, Franca e principalmente Ribeirão Preto, a gente já conhece, a gente já tem esse planejamento, a gente já tem essa organização e essa tendência prévia do que os órgãos públicos e os administradores podem tomar. É preciso alertar também que a gente está numa fase de transição com o resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico na sua região equatorial. O que eu quero dizer com isso? Nós temos então o aquecimento das águas superficiais, que são chamadas de El Niño, e o resfriamento dessas águas que estão tendentes a acontecer depois da sua fase de neutralidade, prevista para o período a partir de junho, julho e aí até o final do ano. Essa fase de transição, ela exige então que nós tenhamos cada vez mais preocupação e também planejamento, porque esse ritmo, como a gente está acostumado a analisar e observar a atmosfera, para a nossa região tropical, ela aponta estiagens e incursões de massas polares. Então, há um agravamento do frio. Para a nossa região, nem tanto, então são episódios esporádicos de avanços polares, porém com um rigor térmico um pouco maior. Do ponto de vista da qualidade e da quantidade das chuvas, dessa distribuição, ela tende a ser um pouco mais irregular aqui para o estado de São Paulo, para todo o estado aqui do que a gente entende então como macro-região. E também, se a gente tem essa noção de que há uma transição climática, tendo em vista a macroescala, né, do planeta Terra, o princípio da precaução. Então, a gente precisa tomar aqui, se a ideia é ter uma preocupação e uma resposta adiantada para que inconvenientes e problemas não aconteçam, o princípio da precaução deve ser tomado a cabo aqui para os planejadores urbanos e também para as administrações públicas. Felipe. Perfeitamente. José Galizia, São Carlos é o berço da tecnologia. Ribeirão Preto é uma das cidades do Brasil que mais cresce em negócios, eventos, comércio, lógico, em consequência disso tudo, polo científico também, grandes universidades. E eu nem vou falar de todas as outras nossas cidades, Franca, Araraquara, Sertãozinho, Barretos. Não dava para a gente achar soluções aqui mesmo, na nossa macro-região, para resolver problemas de tantas cidades que sofrem tanto com desabastecimento? Claro, eu concordo plenamente com a observação do Gustavo, que é bem clara, né? Na nossa região sempre teve de abril a outubro, aproximadamente, anualmente, escassez hídrica, porque chove menos, tradicionalmente, climatologicamente há essa escassez hídrica. E naturalmente, num ano como este
em que haverá seguramente um processo de redução de precipitações, então haverá ainda mais pressão sobre os recursos hídricos, sejam especialmente os recursos hídricos superficiais. Muitas cidades usam recursos hídricos superficiais, outras usam recursos hídricos subterrâneos para abastecimento público, é o caso de Ribeirão Preto, que tem um grande volume de águas de abastecimento de poços subterrâneos, né? No caso de São Carlos também, São Carlos 60% do abastecimento é de águas subterrâneas, 40% é de águas superficiais, mas é evidente que as cidades precisam se adaptar a essas novas realidades que são, como diz o Gustavo, características de um sistema de transição do Laninha, do El Niño para a Laninha, e também com os problemas relacionados com as mudanças climáticas. Poucas cidades do Brasil têm um sistema de adaptação a essas mudanças climáticas tecnicamente, de modo que é possível, sim, que se possa encontrar soluções. Tem dois processos que são muito importantes com relação ao abastecimento das cidades. Primeiro, a redução do consumo, isso é fundamental. Tem que haver campanhas bastante expressivas para que se reduza o consumo de água. Um outro aspecto que é muito importante é introduzir sistemas de reuso de água. Ainda poucas cidades usam reuso de água como um dos mecanismos importantes de utilização dos recursos hídricos, especialmente durante períodos de escassez. E o terceiro é diminuir as perdas na rede. Muitas das nossas cidades têm perdas enormes na rede, de 30% a 40% de água tratada na rede. Então, esses três aspectos dá para você trabalhar em função de condições de desenvolvimento científico e tecnológico e aportes de ciência e tecnologia que vão, evidentemente, acrescentar maior desenvolvimento tecnológico e científico e, consequentemente, melhor adaptação a essas mudanças climáticas. Tem sim, tem possibilidades regionais importantes, porque tem conhecimento, tem cientistas muito preparados, mesmo sistemas de distribuição de água, tratamento e distribuição, como sai aqui em São Carlos e outros, em Araraquara, Ribeirão Preto, nessas cidades dessa região, há um sistema profissional de tratamento, distribuição, tratamento de esgoto e distribuição de água, que junto à ciência e tecnologia que se desenvolve nos institutos de pesquisa e nas universidades, pode ser acoplado para que se procure soluções adequadas para essa crise, porque deverá ter uma crise sim, isso está mais do que certo. A Agência Nacional das Águas, recentemente, em outubro do ano passado, fez um estudo muito profundo sobre as questões da mudança climática no Brasil, e no Sudeste deverá haver uma redução de cerca de 40% dos recursos hídricos. Obrigado. João Luiz, eu não sou um especialista, mas me dá vergonha escutar que no Sudeste brasileiro, sobretudo no estado de São Paulo, ainda mais na nossa macro-região, falte água. Não entra na minha cabeça com o volume que a gente tem de chuvas aqui na nossa região. Ainda assim, a gente vê isso acontecendo, isso não é segredo. Eu te pergunto, João, nós temos capacidade tecnológica dentro das prefeituras, dentro dos nossos órgãos públicos, para fazer frente a esta crise que a gente só vê aumentando? No Brasil, ele é um país que, historicamente, tem uma cultura de que a água é infinita, né, abundante. Então, todos os nossos processos produtivos, eles nunca economizaram água, né, e hoje a gente passa por problemas de escassez, como é o caso da previsão que a gente tem para os próximos meses. Araraquara, nos últimos anos, inclusive, sofreu muito com as enchentes, ou seja, a gente teve muita chuva em excesso. Mesmo as chuvas em excesso que causaram tantos problemas estruturais no nosso município, hoje a gente está passando por um momento de economia, né? de pensar em possíveis reduções no consumo da água, né?
E a gente tem dois viés que eles são importantes para a gente observar, né? A gente tem o consumo da água residencial, e aí, culturalmente, a gente precisa sempre bater na tecla de que a gente precisa controlar os vazamentos, possíveis vazamentos das residências, né? Instalar torneiras de baixo fluxo, reutilizar a água sempre que possível, né? Captar água de chuva e usar ela na irrigação dos jardins, né? Economizar no consumo da água, diminuir a frequência da limpeza da calçada, né? Diminuir a duração dos banhos. E a gente também tem uma outra vertente, que é o uso na agricultura e na indústria. A gente consome muita água na indústria. Então, a gente está num processo de usar a tecnologia que a gente já tem disponível, né, a inteligência artificial, para melhorar os processos industriais, para a gente fazer incentivar a indústria ao consumo consciente, né, a conservação do recurso hídrico, né, melhorar o processo produtivo em si. Na nossa região, a gente tem uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, e eu tive a oportunidade de visitar no ano passado, e a maioria dos estandes a abordagem era o uso da tecnologia para monitoramento do plantio, enfim, da agricultura. Então, hoje a gente precisa usar a tecnologia que a gente já tem disponível e as que a gente precisa desenvolver para melhorar o consumo, né, para a gente fazer um uso mais consciente do recurso hídrico, porque nossa cultura, ela já mudou, né? A gente o recurso hídrico ele não é infinito, né? Ele é finito. Muito obrigado. Alex, é bom a gente ter aqui nesse bate-papo alguém que está na linha de frente do gerenciamento do abastecimento de água, para eu perguntar o seguinte, o que a população quer saber. Se já sabemos que vai faltar água, pelo menos vai faltar chuvas, né? Como a Sabesp se prepara para gerenciar isso durante o ano? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. É o seguinte, né? Como o pessoal disse aí, o regime de chuvas esse ano está abaixo da média. Nós temos um posto pluviométrico aqui na estação de tratamento de água, e ele apontou, né, dos meses de chuvosos aí, que vai de outubro a março, até agora só outubro e fevereiro que ficaram um pouco acima da média. O restante ficou bem abaixo da média. Nós estamos com o acumulado geral aqui no nosso posto pluviométrico está com 23% abaixo em volume. Então, isso realmente é preocupante. Aqui no caso de Franca, a Sabesp, em 2022, ela já inaugurou um novo sistema produtor de água, que é o sistema Sapucaí. Esse sistema Sapucaí, hoje ele já está abastecendo 20% da cidade, né, a zona sul da cidade. E agora, nós estamos avançando aí nas interligações. Entre abril e junho, nós vamos chegar a quase 50% da cidade, com possibilidade de abastecimento pelo sistema Sapucaí. O sistema Sapucaí ele dá uma certa tranquilidade para Franca, por quê? Porque o Sapucaí é um rio com maior vazão, né? Com uma bacia de drenagem bem maior. Então, isso deu uma certa tranquilidade no abastecimento de Franca. Outras ações que a Sabesp desenvolve aí, com uma ação estruturada, é o controle de perdas, né? Tanto as perdas físicas, que a gente chama, que é a perda na rede mesmo, no ramal, na ligação de água, quanto na perda aparente. O que é a perda aparente? É aquele volume que não é medido e entra na casa do cliente, né? Então, nós temos uma ação estruturada, sistemática para controle dessa perda. Hoje, o município de Franca é até referência a nível nacional em relação às perdas, né? Justamente por esse controle. Desde no início dos anos 2000, a Sabesp age ativamente nessa busca de vazamentos, né? A gente não tem só o controle que a gente chama de vazamento passivo, que é aquele que a população informa, né, através dos canais de atendimento. Nós vamos atrás do vazamento com pesquisas, né, que a gente chama de geofone, haste de escuta, para achar os vazamentos não visíveis e assim conseguir reduzir essa perda e ter mais oferta de água para a população. A Sabesp também atua em outra linha, que é a conscientização, que é conscientizar a população do uso racional da água, né, para ela utilizar com parcimônia, né, com economia, para que esse recurso tão importante seja preservado. Gustavo, vamos ampliar o nosso olhar.
pegando referências aí do mundo inteiro. Nós temos bons exemplos que se encaixam perfeitamente na situação da nossa macro-região? Sim, Felipe. Isso, seja no Brasil e no mundo, nós temos ótimas referências, bons exemplos. Sobretudo, eu quero apontar aqui o trabalho das universidades brasileiras para que possam também fazer essa transferência do conhecimento, que aí é que está o grande gargalo, para as administrações públicas municipais. Então, esse ente federativo que tem uma falta de qualidade de corpo técnico mais qualificado, né? Isso a gente observa em alguns municípios que têm uma dimensão um pouco maior e também a própria preocupação em relação à contratação de especialistas e também um corpo burocrático, né, que seja eficiente. Quero apontar aqui também que nós estamos diante de um dos maiores especialistas em recursos hídricos do mundo, que é o professor José Tundizi. Eu não fui seu aluno, professor, mas indiretamente lá no CREA, fiz meu mestrado e doutorado, e professor Tundizi foi um dos pioneiros no sul global em implantar pesquisas em reservatórios, trabalhos com ecossistemas aquáticos e também sobre os recursos hídricos no Brasil e no mundo, né? Então, falta de pessoas qualificadas nós não temos. O que eu já apontei aqui há alguns meses e principalmente o ano passado, a gente precisa de um grande consórcio, de uma articulação intermunicipal. Vide o exemplo que Curitiba tem no planejamento urbano, com um instituto de planejamento focado para os problemas urbanos de uma grande metrópole. Por que não, então, já que estamos em um ano eleitoral municipal, para que os prefeitos tenham uma convergência e um alinhamento político-administrativo para a criação de um consórcio, para reunir cérebros de altíssima qualidade e gabarito das universidades, dos órgãos públicos, das administrações privadas, para gerir melhor esses problemas. Então, o cérebro nós já temos excelentes pesquisadores, excelentes professores e um brasileiro que acorda todo dia para trabalhar, para fazer o seu negócio, né, ser bem feito e trabalha muito duro para tocar a sua vida. A gente precisa colocar a nossa bússola para o norte. Então, essa estratégia que nós temos à disposição é convergir bons exemplos para que isso saia do papel, Felipe. Perfeitamente. Doutor José Galizia, a gente tem aqui Ribeirão Preto mirando no Rio Pardo para ser fonte de abastecimento de parte da cidade. O problema é que a própria Ribeirão Preto é uma das que mais poluem o Rio Pardo. Nós temos favelas que só crescem aqui na cidade, despejando neste mesmo Rio Pardo um esgoto in natura, lixo, dejetos de toda sorte. A gente encontra aqui uma desova que bom a gente nem entrar muito em detalhes, mas de tudo que a gente vê sendo jogado de Ribeirão Preto no Rio Pardo. Aí eu pergunto para o senhor, é viável e é realizável transformar rios como o Pardo em fonte de abastecimento? Olha, primeiro eu queria dizer que eu concordo plenamente com o que o Gustavo explicou. Eu queria dizer que é preciso que os municípios usem muito mais a informação científica e técnica que existe nas universidades, especialmente nessas cidades das quais nós estamos falando, porque isso vai instrumentalizar a adoção de técnicas adequadas para resolver o problema ou para, pelo menos, minimizar o problema. Eu tenho sempre dito que é importante ciência e tecnologia ao nível municipal para que ela possa desenvolver e apoiar os processos de gestão. Que aqui no Brasil você tem uma dicotomia entre pesquisa e desenvolvimento e gestão. O sistema público usa pouco informação produzida pelas universidades. Então, a gestão muitas vezes é deficiente, mas não deveria ser porque tem informações suficientes. Mas com relação ao que você perguntou sobre o Pardo, é claro que você pode transformar qualquer água em água potável. Agora, isso custa muito caro. Se você olhar um manancial
de rio contaminado para transformá-lo em água potável, você precisa usar, quase que colocar uma indústria química para fazer o tratamento dessa água para que ela seja destinada ao abastecimento público. Você precisa usar coagulantes, surfactantes e uma série de outras substâncias que vão encarecer muito o custo. Eu já medi esse custo. Olha, um manancial degradado, ele gasta entre 300 a 400 reais por 1.000 metros cúbicos de água para tratar. Enquanto que um manancial não degradado, um manancial completamente preservado com vegetação, gasta R$2, você só põe cloro. Você não precisa pôr sulfato de cobre, surfactantes e outros sistemas de coagulação para retirar a matéria em suspensão e etc. Então, você pode fazer isso, mas é muito caro. E quem paga isso, evidentemente, é a população. As cidades que têm abastecimento preponderantemente de águas subterrâneas terão dificuldades também, porque a recarga desses aquíferos é lenta. E as cidades precisariam estimar o volume dessa água subterrânea existente, para poder, a partir do volume existente e do que se gasta dessa água subterrânea, você saber quanto tempo ainda você tem de disposição de recursos hídricos para o abastecimento dessas cidades. Aqui em São Carlos, por exemplo, nós temos 34 poços de abastecimento de águas subterrâneas. Nós precisamos saber quanto tem de volume de águas. Isso é possível fazer, é caro, mas tem técnicas geofísicas que permitem a avaliação desse volume. Então, tem esse problema também, de você ter que pensar não só nos problemas atuais de escassez, mas como é que vai ficar o futuro. Retirar a água do Rio Pardo para o abastecimento de Ribeirão é uma tentativa importante, é uma necessidade, inclusive, que deve ser preenchida. Agora, tem que se atentar para o custo desse processo. É claro que vai ter que tratar a bacia, porque o recurso hídrico tem que ser tratado não só a partir do rio, da represa, do corpo hídrico. Há uma interação entre a bacia hidrográfica e o sistema. Então, você vai ter que fazer uma gestão da bacia hidrográfica para melhorar a qualidade da água e aí fazer o abastecimento e os processos de abastecimento. João Luiz, a gente mostrou aqui no Jornal da Clube que a bacia hidrográfica do Pardo teve sobra de dinheiro, é isso mesmo. Recursos ficaram ali na bacia porque as prefeituras não ofereceram projetos profissionais capacitados para poder recolher esse dinheiro e investir na gestão da água. O que isso te parece? Está muito claro que a gente precisa hoje melhorar a eficiência da fiscalização do uso dos recursos hídricos. E para isso a gente precisa melhorar o monitoramento, né? Então a gente precisa usar a tecnologia que a gente tem hoje a nosso dispor para melhorar o monitoramento do uso da água, né, tanto superficial quanto subterrânea, para a gente conseguir fiscalizar de forma mais eficiente. A gente que trabalha com desenvolvimento de projetos na área de água, tanto subterrânea quanto superficial, a nossa demanda de trabalho, ela parte da eficiência da fiscalização. Então, a gente sempre acha que a fiscalização ela pode melhorar. E aí, a tecnologia que tem hoje disponível para a gente usar, a gente precisa usar, né? A gente precisa usar a universidade que desenvolve a pesquisa para trazer ela junto aos órgãos fiscalizadores, para aumentar o monitoramento, para a gente usar de uma forma mais consciente a utilização da água. Alex, vamos encerrar falando de dinheiro. A curto e médio prazo, vai ficar mais caro gerir a água? Vai ficar mais caro para o consumidor de água ou pode baratear? Olha, as mudanças climáticas, como mencionado no programa, vem trazendo algumas modificações aí nos sistemas, né? Então, não no caso específico de Franca, mas em várias cidades vai ser necessário o quê? Buscar água mais longe, perfurar mais poços subterrâneos. Isso pode, a médio e longo prazo, encarecer sim o custo para o cliente final.
por conta dessa necessidade de busca de mananciais, principalmente mananciais mais distantes, né? Com mais vazões, com maior vazão e capacidade de abastecimento das cidades. Perfeitamente. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, em Ribeirão Preto, o professor doutor em climatologia Gustavo Zen Figueiredo Neves. Em São Carlos, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Galízia Tundizi. Em Araraquara, o engenheiro ambiental João Vilas Boas. Em Franca, o gerente distrital da Sabesp, Alex Veronês. A todos o nosso muito obrigado.